Oi, gente. Hoje eu tô aqui pra iniciar a live da mamãe e da Kennedy. Tchau! Ó a figurinha. Fecha a porta, amor. Boa noite, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Daqui a pouquinho vou conversar com a Kemily. Olá, tudo bem? O Facebook, eles estão avisando ainda. Olá, Elci, tudo bem? Daqui a pouquinho aqui vou conversar com a Kemily sobre exercício e movimento nesse momento do isolamento, né? Me dá um ok aí se estiver me escutando bem, por gentileza. Espero que estejam aí numa noite agradável e vamos conversar daqui a pouquinho sobre exercício e movimento, né? E alimento nesse momento do isolamento. Dá tempo de convidar os amigos, preparar um copinho de água para se hidratar bem. Tá me ouvindo bem? Me dá um joinha, por favor, para eu saber que tá tudo certinho, que meu volume tá bom. Está me escutando de uma maneira eficiente. Deixa eu dar oi aqui para dona Luísa. Um beijo no seu coração, minha filha. Minha fã aqui, né? Daqui a pouquinho entra a Kemily, que é uma personal, né? Amiga, parceira, que justamente a gente vai comentar um pouquinho aí desse desafio, né? Cada dia aí de isolamento tem sido um dia de aprendizado e como que o alimento e o movimento vão ter aí o seu peso, a sua importância nesse momento aí de desafios. Né? Então, quem não me conhece, eu sou Marilise Tamanini, né? Nutricionista, coach, trabalho em consultório, sou autora de alguns livros, né? O Comportamento Magro com Saúde e Prazer, que eu publiquei com a Luciana Kotaka. Eu tenho um outro livro mais específico para bariátrica e compulsão alimentar, que é o Estômago Magro versus Pensamento Gordo, e o infantil Amor à Morinha. Esperando o pessoal entrar, né? Dando uma boa noite aí para todos. Espero que estejam me escutando bem, né? Deixa eu olhar aqui no relógio, agora são 19 horas pontualmente. E aí eu já vou começar, esperar a Emily entrar aqui e começar a conversar com a Emily sobre o nosso tema de hoje, né? Alimento e movimento no isolamento. Algumas pessoas, como eu tenho feito consultas online, né, percebo que estão se alimentando ainda melhor. Outras pessoas estão num desafio maior aí em relação à sua alimentação, assim como com o exercício físico, né? Então a gente vai trabalhar e falar de muitas estratégias para que esse nosso momento, né, que veio e pegou todo mundo de surpresa, seja um momento de aprendizados, porque algumas coisas são meio comuns, né? Todas as pessoas em geral estão comendo mais em casa, todo mundo está cozinhando muito mais em casa, está limpando muito mais a casa, até por, né, estar saindo menos. Mas assim, e o que está mudando na sua alimentação, né? Como que está a sua movimentação corporal, né? No sentido de exercício físico mesmo, né? A Kemily é uma personal que eu conheço há bastante tempo, já treinei com ela, hoje somos grandes amigas e parceiras, e a gente sempre fala muito sobre o exercício fazer sentido para você, né? Você fazer aquilo que você gosta, né? E que você consegue fazer por muito tempo. Que Emily chegou agora, vamos colocá-la aqui na roda. Comigo, vamos dividir a tela e falar da nossa
proposta de hoje, que é falar sobre alimento e movimento no isolamento. Oi, Kemily, Oi, tudo estou bem? vendo o seu computador. Hã? Agora estou vendo você, estava vendo seu computador. Tudo bem com você? Tudo. Hoje não é um café da manhã, que é uma refeição que a gente já fez muitas vezes juntas, é o almoço, Sim, né? tá aparecendo no meu computador. Não, agora tá aparecendo você, toda maquiada e poderosa. Você tá vendo só o que que uma live faz com as pessoas? Exatamente, a personal que tá sempre cansada, né? Ela vai se produzir toda, isso mesmo. É, a gente tá no momento de quarentena, mas não quer dizer que a gente não possa dar uma melhorada no visual. Dá pra ver meu rosto inteiro? Dá pra ver você perfeitamente, o teu volume também tá bom. Quem estiver escutando a gente bem aí, por favor, dá aí um ok, um joinha, que a gente entende que vocês estão nos escutando bastante e bem. Sim. Então, vamos esperar uns minutinhos até que o povo entre para a gente começar a nossa conversa. O que que você acha? Ah, eu acho que a gente pode respeitar os pontuais e começar a falar do que a gente se propôs a falar em relação ao alimento e movimento, né? Quem entrar depois pode ainda pegar o comecinho que fica 24 horas gravado no Instagram, né? Então vamos prestigiar quem foi pontual conosco. Sim, sim, vamos começar. Então, eu pensei bastante coisa, até te escrevi algumas coisas, né, sobre a minha forma de pensar sobre esse momento de quarentena, sobre o movimento e sobre a nossa representação da realidade no momento da pandemia, sabe? Então, não sei se você tem o mesmo pensamento que eu, mas a minha posição nesse momento é trabalhar o movimento para fazer a mudança de estado. Não sei se com os alimentos a gente pode fazer isso também. Sim, porque as pessoas estão cozinhando muito mais, né? Porque meu E uma cachorro das está coisas que tendo um surto agora, nesse momento. Ele, ciúmes. ele nunca late, mas agora ele resolveu, durante a live, latir. Então, assim, como as pessoas estão cozinhando muito mais, né? Uma coisa que eu estava refletindo esses dias foi assim: as pessoas tinham uma dificuldade em, né, seguir um plano alimentar e serem mais saudáveis pela vida social agitada, né? É happy hour, jantar com os amigos, e agora a gente não está tendo nada disso, né? A nossa Páscoa, nossos almoços de Páscoa foram almoços muito diferentes, né? Foram dentro das nossas casas. Então, é bem importante que a gente tenha aprendizados nesse momento, né? E esse resgatar a alimentação, né? Colocar as mãos na massa que o alimento nos traz é algo que é o único animal que cozinha é o ser humano, né? Então, não é porque a gente está em casa, que a gente está limpando casa, que a gente não vai também se movimentar no sentido de exercício, né? Sim, então, como a gente tinha conversado, eu anotei assim os pontos principais dessa nossa conversa assim sobre movimento durante o isolamento, o que para mim seria de mais importante. Então, eu coloquei lá importante como aumento do gasto energético para a gente estar fazendo o exercício durante o isolamento, porque as pessoas ficam mais sentadas agora durante o isolamento. Você passa o dia inteiro no sofá, ou você passa o dia Em inteiro home office. em home office, não sai durante o almoço. Eu percebi pelo meu esposo, ele fez home office durante 2 semanas em casa, então ele passava o dia inteiro sentado no mesmo lugar. Ele almoçava e sentava no mesmo lugar. E pelo menos no trabalho ele tinha que se deslocar até a área de, de alimentação, né? Então fazia uma caminhada, estava conversando com as pessoas, e aqui não, aqui é tudo no mesmo lugar. Então o gasto energético, o metabolismo basal, que ele já era baixo, uma pessoa que é sedentária,
ele ficou ainda menor durante esse período de isolamento, porque a pessoa fica mais sedentária ainda. Então, a importância do movimento nesse período, para mim, está relacionada ao aumento do gasto energético, a liberação hormonal, porque como a gente está em período de isolamento, está tendo muita notícia, muita coisa está acontecendo fora, e a pessoa vê notícia que está ficando doente, que é para ficar em casa, porque isso, aquilo que está acontecendo, e se você assistir TV, as pessoas estão ficando enlouquecidas por conta da televisão. Então, esse controle de estado emocional se dá muito importante nesse período. Então, para fazer Desafiador, né? é muito desafiador. E como que você faz o controle do teu estado emocional? A gente pode fazer de duas maneiras. Ou você medita, você pode fazer mentalizações. Eu tenho feito muitas afirmações positivas durante o dia. Eu escuto áudios de afirmações positivas. Mas também pode ser feito o exercício físico. O exercício físico ele Físico, hobby, para né? mudar a fazer a mudança de estado, porque você vai liberar endorfina, vai liberar serotonina, vai liberar dopamina, vai diminuir a liberação de cortisol no organismo. O cortisol é um hormônio devastador. Quando você tem uma liberação muito alta de cortisol, a tua imunidade baixa. E se você pode diminuir, pode concentrar, deixar de uma maneira mais legal no teu organismo essa liberação que é importante, mas que em excesso faz mal, através da atividade física, é muito importante a prática da atividade como você controle de saúde, não só como pensando no seu corpo como estética, mas sim como uma maneira de melhorar o teu sistema imunológico, melhorar a tua saúde. Você quer se prevenir? Então, ok. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer uma caminhada, ou a gente vai fazer alguns exercícios em casa, ou vai fazer alguma coisa para fazer a manutenção dessa sua imunidade e da sua saúde. Pensar no seu corpo como seu templo, né? Oi? Pensar no seu corpo como seu templo. Sim, sim. Nós sempre conversamos a respeito de qual atividade física é a ideal para você ou para mim. Você tem dificuldade em fazer as minhas atividades físicas que são mais intensas, né? Eu não Mas gosto de jogar futebol, não. Eu gosto de fazer pilates, dança. Aí a praia é outra. sim, só que nesse período, olha que interessante. Qual é a atividade que mais vai ser importante? É a atividade que se adapta à tua necessidade. Eu tô fazendo treino funcional. Pilates liberou treino funcional, eu tô fazendo isso também. Né? Então a gente vai se reinventando. Zumba, dança. Eu gosto de jogar futebol nesse período, não é possível, mas eu tô correndo na rua. Eu falei para você que, claro, que com todo cuidado, olá, outra jogadora lá ao vivo, futebol. A Lívia. Admiro quem gosta de esporte com bola. É ótimo, é ótimo. Falando nisso, quando voltar, a Cambly tem um aplicativo muito legal que é o jogo de menina, né? Dá para se cadastrar. Quando a vida social voltar, os jogos retomam. Falando em retomada, eu vejo muito assim, como eu estou atendendo online, eu acho que é bem dividido. Pessoas se alimentando muito melhor, né? Por estarem comendo mais frutas, mais verduras, por estarem muitas vezes cuidando de alguma criança ou de algum idoso e tendo esse tempo maior para se dedicar à cozinha. Muita gente se apresentando e se liberando como cozinheiro quando nem sabia. E algumas pessoas comendo realmente pior, jantando muito fast food, comendo guloseimas como se fosse um jantar. Então, assim, tem todas as situações e cada um tem a sua, né? Então, como a gente fala do exercício que tem que fazer sentido para você, a alimentação também tem que fazer sentido para você. Você tem que escolher um item de cada vez para melhorar, né? Hoje eu falando com uma pessoa sobre imunidade e vai e volta assim, ela não tomava água, né? Ela estava usando muitos suplementos. E alguém ali já falando aí que está querendo dar um bom exemplo para a filha para comer melhor, né?
O exemplo vale muito mais que o discurso. Parabéns, Lígia, né? Acho que você conhece a Emily, mas estou te parabenizando já. Então, é algo que a gente precisa. Esse tempo é o tempo de reconexão, né? É uma crise que está aí para a gente criar e se renovar. Eu acredito muito nesse tempo de renovação, mas por que as pessoas estão comendo de uma maneira descontrolada? Ao meu ver, é justamente essa quarentena e representação da realidade dos estados internos. Quando a gente tem uma representação ruim da realidade, como a gente está em isolamento, fica vendo besteira lá não besteira, mas notícias ruins, notícias que não são Aterrorizantes. notícias aterrorizantes, eu acho que é a palavra Não, perfeita né? para esse momento que a gente está vivendo. Então você entra na internet ou assiste uma TV, tá meio aterrorizante para as pessoas. Então elas entram no estado interno, uma representação da realidade de uma ansiedade ou de um nível de estresse maior. E se isso acontece, você tem que fazer a quebra do estado na hora. Senão vai gerar uma ansiedade, a ansiedade vai dar mais fome, vai dar vontade de comer besteira. Aí é aquela pessoa que abre e fecha a geladeira 10 vezes, é a pessoa que vai buscar um doce, vai buscar saciar esse estresse de uma outra forma. Vai buscar uma dopamina, uma serotonina numa outra fonte, entendeu? Sendo que a gente pode mudar a representação interna com uma mentalização, com a atividade física. E assim, o que eu pontuo aqui é atividade física vai alterar a tua realidade, vai alterar o teu estado, porque vai fazer a liberação hormonal. E por te levar nesse estado de excelência, vai melhorar teu convívio com a sua família. A gente sabe que é triste a realidade, mas tem período de quarentena, tem muita família que tá brigando muito dentro de casa, tá tem casais se desfazendo, o nível de suicídio aumentou no último mês. Eu estava conversando com alunos ontem sobre isso e ele falou, cara, viu uma reportagem que mostrou que o nível de suicídio aumentou no último mês. Por conta do quê? Representação interna. As pessoas têm essa realidade, estão numa realidade de estresse e não buscam fazer essa mudança de estado. Por quê? Não é só a parte física, é a parte emocional também. Então os Emocional, dois mental. vêm em paralelo, sabe? Os dois estão vindo em paralelos. E fazer escolhas mais saudáveis, ter alimentação mais regrada, ter fruta, verdura, legumes na alimentação, fazer atividade física, mentalização positiva, tudo isso vai te ajudando a manter um estado de equilíbrio. É óbvio que a gente tem que estar vendo as notícias, é óbvio que a gente não pode ficar bitolado, pensar que o céu é azul e as borboletas são cor-de-rosa, mas assim, um pouquinho de felicidade, um pouquinho de mente positiva mesmo, né? Nesse momento ele é muito importante para todo mundo. Acho que isso vai fazer diferença E na, na na nossa forma vida. de encarar a realidade desse momento que a gente vem passando. E isso daí tem duas vertentes, né? Tanto no exercício, para você começar, recomeçar, se encontrar, né? O cozinhar também como algo de uma conexão, né? O sentar para comer com toda a família, né? O tomar café da manhã com todo mundo junto, né? Hoje fizemos um monte de bagunça, minhas filhas ainda fizeram, eu dancei no café da manhã hoje, sabe? Coisas que a gente não faz no dia a dia, né? Preocupado com o trânsito, com o horário de escola, com toda a rotina, né? Mas aí a gente entra em significado. Qual é o significado que você está dando para essa ação? Sabe? Porque se você está dando um significado, olha que lindo, você tá almoçando, jantando e tomando café da manhã com a sua família durante 15 dias. O que a gente não tem costume de fazer, né? A gente tem uma vida tão corrida ultimamente que eu acordo às 5 da manhã, meu marido fica dormindo. O Michel trabalha viajando, então às vezes a Tá gente na não estrada, voltando para casa agora, de moto. sabe.
Então, ter essa oportunidade desse convívio social, de aprender, de estar mais próximo e encarar isso de uma maneira positiva. Olha que legal, você tem a oportunidade de estar cozinhando para sua família. Então, e você pode ter opções mais saudáveis, fazer escolhas mais saudáveis e vai poder, sei lá, colocar essa energia positiva no alimento que você está apresentando para sua família, ou ensinando as meninas a cozinhar o alimento de uma maneira saudável, sabe? E as Você pessoas passou a cozinhar muito mais, né, Kemily? depois Você que é o caso de sucesso. Eu já gosto. Você tá aprendendo. então, eu, quando te conheci, eu não tinha muito esse hábito da cozinha, não gostava muito. E até tinha dificuldade com alguns alimentos que você me ensinou a gostar e a comer. E é muito engraçado, porque eu vou almoçar na tua casa, às vezes eu acabo comendo alguma coisa que eu não tinha ideia que dava para comer. Tipo, uma vez me deu folha para comer. Quem dá folha para amiga comer na casa, né? Você comeu abobrinha com cebola refogada, acho que no sábado à noite na minha casa, da quarta-feira você estava fazendo na sua casa. Não, eu tô fazendo direto. Só pra te falar, essa abobrinha virou sucesso aqui em casa. Falando sucesso também, tem uma. Quem te ensinou a comer abobrinha não fui eu, né? Foi foi uma outra personal, né? E aí ela te ensinou a Érica, que a gente também conhece, eu também conheço. E assim, o ceviche de abobrinha da Érica é um sucesso entre os meus pacientes. Assim. Muita gente passa com a abobrinha por causa do ceviche de abobrinha da Érica. Quem quiser essas receitas, dá um print e marca, que daí eu consigo mandar depois os e-books que estão no meu site, tá? Marilise Tamanini, nutricionista, e eu encaminho depois para vocês. Façam um print, marquem no Stories, que daí a gente consegue administrar e saber quem é. Então, assim, é um aprendizado, né? Uma vez uma senhorinha japonesa me falou que o ideograma japonês de criar e de crise era o mesmo, né? Porque é algo para a gente aprender. Sim, sim. Eu tô encarando esse momento de quarentena como controle de estado, mudança da minha realidade, dar o nível de importância que principalmente a família que ela tem, né? Por exemplo, hoje eu tive que passar por um hospital. É uma coisa que eu não estava esperando, mas que não ia fazer também nesse período, porque a gente está cuidando da alimentação, a gente está cuidando de tudo isso, a gente está fazendo exercício para manter a saúde em dia, mas hoje eu tive que ir no hospital. Então, mais Teve que levar sua avó, não teve como fugir, né? levar minha avó no médico e realmente não pude fugir da raia. Mas é a importância que a gente dá para as coisas, sabe como? A Quando que você família pensou em trabalhar suas aulas online? nunca foi uma mudança de paradigma. Eu estava contando para os alunos esses dias que eu fiquei uma semana em casa pensando o que, que eu ia fazer da minha vida. Uma Você semana. tirou a cama do quarto para dar aula? Justamente, eu tirei a cama do quarto, porque meu marido ainda estava trabalhando. Agora eles fizeram um acordo lá e afastaram. Só 30% do efetivo está trabalhando, então ele está em casa de quarentena, mas não está atuando. Mas ele estava trabalhando naquele período e precisava ter reuniões online com a equipe, e então eu não tinha como trabalhar. Então eu tirei a cama do lugar, fechei a porta do quarto e lá eu podia fazer a bagunça que eu quisesse, né? Então a primeira semana foi bem difícil para mim, para pensar numa nova maneira de trabalhar, mas a partir da primeira semana eu falei, não, o indivíduo com maior sucesso é o indivíduo com maior adaptação, maior capacidade de adaptação. É aquele que eu sou que sobrevive, né? Então, no período de crise, Exatamente. quem vai sobreviver? Se alguém vai sobreviver, você é eu. Então, eu preciso fazer alguma coisa, fazer algum tipo de mudança. E foi muito natural, na verdade, o que aconteceu. Foi muito natural, porque daí eu já meio que via onde que eu ia pôr a câmera, o que que eu ia fazer, como é que eu ia tirar, e assim foi. E assim foi. A gente vai se adaptando, né? Eu já tinha atendido no passado algumas pessoas online, mas assim, porque tinha se mudado para a França, já tinha atendido até internacional, França, Japão, Angola, né, Estados Unidos, porque assim, foram pacientes meus que se mudaram. E agora não, eu estou atendendo pessoas que eu
já conheço pessoas que moram a 3 quadras da minha casa e cada um tá na sua casa, né? Você que sempre foi uma frequentadora assídua do aqui, né? Está na sua, estou na minha, estamos conectadas, né? Sim, Então, café junto por vídeo, gente. É muito legal. Antigamente era exatamente. café. Pô, não teve omelete, né? Não teve omelete. Então acho que é mais ou menos isso a nossa mensagem, assim, É de ressignificar, né? adaptação, ressignificar o processo que você está vivendo, fazer a mudança de estado interno através da atividade física, através da nutrição também, escolher alimentos mais saudáveis Emily, gostaria que você falasse um pouquinho daquilo que a gente sempre conversa bastante, da questão da intuição no exercício físico, né? No exercício físico fazer sentido, né? Eu acho, por justamente acreditar nesse dueto, né? Saúde e prazer, que eu tanto falo, eu acho que assim, você ir para academia ou treinar qualquer coisa, pé da cara, só para cumprir, só tá pago, isso para mim não faz sentido, né? Sim, E eu acho que as pessoas que me procuram também, né? E você é uma pessoa muito de respeitar o ritmo de cada cliente, né? Então, queria que você falasse aí um pouquinho tá. disso. Para falar disso, eu vou ter que contar uma história. Senta que lá vem história. Eu tinha uma aluna, o nome dela era Marelise, não sei se você conhece. E ela resolveu Conheço. que ela ia fazer treinamento funcional em casa. E ela começou a fazer o treinamento, ela estava extremamente insatisfeita e aquilo começou a me deixar insatisfeita, porque era uma pessoa que eu gostava muito e ainda gosto muito, mas que eu não podia continuar treinando ela, porque essa insatisfação tirava a minha satisfação em dar aula. E tirava também, me dava uma coisinha assim, falava assim, não é o lugar dela. Então a gente teve uma conversa um dia e eu falei para você que a gente ia finalizar nossas aulas naquele período. Por quê? Porque eu estava vendo que eu não estava conseguindo te ajudar da maneira que eu poderia te ajudar, porque a tua vibe não era o treinamento funcional daquela maneira que eu estava te oferecendo. Que eu achava que o exercício físico tinha que fazer mais sentido na sua vida. Então, que eu achava que a Você me dança. demitiu de aluna. Eu Você demiti me minha aluna. demitiu de aluna. Exatamente, eu demiti. Eu já fiz isso com vários alunos. E você foi uma delas que eu tive que demitir, por quê? Porque eu precisava que você encontrasse um caminho que fizesse mais sentido na tua vida. E foi quando que você entrou no Pilates, né? Você entrou Voltei no pro Pilates, Pilates. Sempre voltou gostei. pro Pilates e fez E fui muito fazer mais dança. sentido e faz até hoje. Não falta, é assídua, vai bonitinho. Faço E online. agora está fazendo online, que é o que é a prova que o teu exercício era esse, e o teu caminho era esse a ser trilhado. Como tem gente que está comigo há 5, 6, 7 anos aí fazendo personal e está super tranquilo, super ok também. Então, foi mais ou menos isso. É mais ou menos isso a mensagem, que assim, não necessariamente o seu professor é ruim. Tanto que a gente é amiga até hoje, a gente se dá super bem, a gente troca Você é figurinha. amiga das minhas filhas. Mas são mais amigas das meninas, né, na verdade. A gente troca figurinhas sobre paciente, a gente troca figurinhas sobre atividade física dos meus clientes, sobre várias coisas, sobre vários assuntos, só que naquele momento eu como professora não era o ideal que você precisaria. Então, tipo, se você, personal, está com um aluno desse jeito, não sinta-se triste, não se julgue. Acontece. E não é porque você é ruim ou porque o teu cliente é ruim, o teu paciente é ruim. É porque não era desse jeito, não era nesse sentido e a pessoa precisava de alguma coisa que fizesse mais sentido na vida dela. E foi o que você fez, procurou uma atividade que fizesse mais sentido para você, que fosse dentro da tua realidade e acabou dando super certo. Como a dança E a, também é dentro da tua realidade, né? Eu sei que você gosta bastante de dançar assim, ou eu já na dancei também. verdade, eu acho que mesmo paralelo também a gente tem que fazer com alimentação, né? Tem que fazer sentido para você, né? Você não pode pensar numa estratégia radical em um momento de mais estresse. Essa estratégia vai se sustentar
né? E às vezes, sei lá, a pessoa pensa tanto em outras coisas e o básico não é feito, né? Também. Até no grupo nutrição que eu tô trabalhando, tipo, eu falo tanto de verdura, de fruta, de hidratação, não é que eu tô batendo na mesma tecla, é que o básico bem feito faz uma diferença enorme, né? Até daquele material que eu falei, né, que dá para compartilhar, tem também o Guia da População Alimentar Brasileira, que traz Tem, diretrizes ótimas para nossa alimentação. Entrou a Érica, que a gente falou aí de ceviche. aham. Eu tava. Ai, Eu tenho uma outra nutricionista que eu tenho amizade também, a Nayara. E a Nayara tem uma pegada bem assim, holística. Ela faz hipnose e tal. Érica, a gente falou de você agora mesmo. E, e daí a Nayara, ela tem um método que ela não passa dieta. E daí os pacientes dela eles ficam aterrorizados, porque ela não passa dieta. E ela fala que todos nós sabemos o que a gente tem que fazer para emagrecer. é aquela coisa, eu monto, quando eu passo na hora, né? E com o paciente, não adianta eu criar uma coisa na minha cabeça e pensar. E assim, hoje eu fiz uma consulta que nós falamos a consulta toda sobre congelamento, sobre conservação e sobre preparo. Isso fazia mais sentido no momento, né? Então, essa comunicação efetiva, né? O ter comunicação efetiva com o seu personal, com o seu nutricionista, para ser mais assertivo, né? Nós temos um grupo de personagens, assim, daqui da cidade de Curitiba. A Érica faz parte desse grupo, a Márcia, que também estava na live, também faz parte desse grupo, que a gente sempre entra nessa discussão de o que realmente o teu cliente precisa naquele momento. Você está oferecendo para o teu cliente o que ele precisa? Não é só o 3 de 15, o 4 de 20. Porque o cara te procura por um objetivo muito maior. E assim, primeiro de tudo, a gente tem que descobrir qual que é o objetivo real da pessoa, porque a pessoa chega lá e fala assim, eu quero perder 5 quilos. Só que não é esse o objetivo. É muito, como que eu posso colocar? É muito superficial. Eu quero A gente perder. está nas camadas de cebola abaixo, né? Isso, quando você vai colocando, e assim, eu tenho formação em PNL, a Érica também tem formação em PNL, você tem formação em coach, que eu sei. Então, tipo, é uma visão mais sistemática do indivíduo do que realmente só fazer o exercício. Tem aluno que teve depressão e que ficou um mês sem conversar comigo. No primeiro mês de treino dele, não falava comigo. E eu ficava lá. Então, até que um dia ele começou a fazer esteira e começou a desembuchar. E falou. Eu não tirei o cara da esteira, porque era o que ele precisava. Ele precisava ganhar a confiança na sua personal e ele tá comigo há anos. Há anos, assim, tipo. E na alimentação é mudança de comportamento, né? Uma dieta radical, uma dieta de moda, né? A rigidez, isso não se Eu acho sustenta por muito que tempo. esse é o Perde e pior. ganha. A rigidez é o pior, assim, porque nós vivemos num mundo que está passando por uma mudança. E se a gente pensar na programação neurolinguística novamente, nossa vida é integrada e sistêmica. Então, não existe a Marilise, a que é mãe, aí você separa em uma outra caixinha a Mari, que é a profissional, aí você para na outra caixinha a Mari, que é esposa. Não existe. É tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Então tem aquele dia que você brigou com as tuas filhas porque elas te deixaram assim enlouquecidas. E daí tem um outro dia que aquele paciente, pô, você fez tudo certo, você, porra, orientou, fez isso e aquilo, e o cara não teve o resultado que ele prometeu a si mesmo que ele ia ter. Não é que ele prometeu pra você, ele prometeu pra si mesmo que ia ter. Então, tipo, tem todo esse aspecto, porque agora adaptem pra realidade de vocês. Você imagina que eu sou profissional, que eu tenho um objetivo com cada aluno e só que isso vai acontecendo de maneira que
uma pessoa morreu um parente, a outra pessoa teve uma doença esse mês e outra pessoa teve que fazer uma viagem. Então, tipo, tudo isso é uma adaptação. E como a gente faz adaptações durante a nossa rotina para numa maneira normal da vida, imagine agora que a gente está passando por um momento de mudança, por um momento de pandemia. Então, O é um momento recálculo das nossas rotas é diário, né? sim. Então, eu acho que além de fazer o controle de estado, a gente tem que entender que esse período é um período de mudança e que a gente tem que encarar isso de uma maneira positiva e tem que entender que nós somos nossa vida é integrada. Nós somos pai, filho, neto, profissionais, esposas, algumas mães, outras não, outras só filho por enquanto. Mas, enfim, nossa vida é integrada. Então não dá para mim falar para você que existe uma receitinha de bolo para você fazer exercício na pandemia. O que eu posso orientar é o que a gente já falou. Busque uma atividade que faz sentido. Tá tendo muita live de atividade física, tá tendo muita E live aula online, gratuita, paga. gratuita aí, tipo, tem academia que tá oferecendo aula na grade de horário deles, cada professor dá aula de casa. Tá sendo bem legal, assim. Ou fale com o personal, fale com o seu personal, fale com o professor da sua academia, veja o que se adapta à sua rotina, mas não fique sem fazer nada, deitado no sofá o dia inteiro pensando besteira. Essa é o grande sacado. Você Isso ficar não leva a lugar nenhum. sim. Aí quando E for também não se cobrar demais, né? Aquela coisa. Agora, na pandemia, você vai resolver e colocar como meta emagrecer 30 quilos. não, não. Né? Você já tem que administrar seu estresse, fazer várias coisas, assim. Vamos. E às vezes, se você comer melhor, se você passar a tomar mais água, você parou com a bebidinha do happy hour, não fica mais abrindo pacotes, isso aí, sem perceber, você, oxa, final aí o balanço da pandemia, você emagreceu 5 quilos sem perceber. Então, É, metas realistas, né? Metas que façam sentido para você. exatamente. A primeira meta coloca não ganhar peso, já é uma meta excelente na pandemia, né? Tomar água, fazer o Tomar simples bem água. feito. Gente, como é difícil tomar água durante esse período de quarentena. Coloca lá um lembrete no celular, deixa a garrafinha parada do teu lado, que é onde fique na tua linha de visão, para que você é, possa ter acesso com facilidade. Ou melhor, faz o que eu faço aqui. Aquela Faço pequena. água saborizada. Ó, a Rosa Duda é minha aluna de personal. Ela tá entrando agora aqui. Eu tô vendo aqui que ela colocou uma palminha. A Rosa, ela faz água saborizada para ir treinar. Então ela vai com a sua água e tem canelinha e tem laranja e tem não sei o que. É coisa mais bonita de se ver. E porque a Rosa faz isso e a gente tá no período de quarentena, né? Eu resolvi colocar água saborizada na minha lista também. Porque te motiva a tomar água, porque é gostosinho, é gostosinho. A gente Para tem quem sente falta do gosto, né? que hã? Hoje também no atendimento, a pessoa saiu do atendimento, daqui a pouco me mandou uma foto de uma jarra com limão, gengibre e manjericão, né? Que delícia! Olha que delícia! E tava ela e a filha passando a tomar mais água. Foi o Sim. mesmo caso que eu falei que ela cuidava de muitas coisas para a imunidade, mas não tomava água, né? Como que a gente absorve vitaminas hidrossolúveis, né? Como que a gente absorve vitamina C? Né? A gente não faz osmose, né? Vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, então ela precisa de água, né? Todas as vitaminas do complexo B também precisam de água para serem absorvidas. Então, fazer o básico bem feito, né? Fazer aí a melhor versão de si mesmo. Agora só um comparativo com o futebol, agora é fazer o que você já treina, jogo a jogo, né? Hoje nós estamos entrando no jogo. Então a gente tava no Exato. treino até agora, aprendemos o que foi possível, conversamos com o professor, levamos algumas orientações e agora estamos entrando em jogo. Agora é raça. Agora é fazer tudo que a cartilha Faça seu gol. faça seu gol, vai lá,
Lembra da alimentação, lembra de que tem que o prato tem que estar colorido, lembra que tem que tomar água, lembra que agora é o jogo, agora é fazer gol, ir para o abraço. Quero sair da pandemia, quero estar mais fina que um palito de dente. Se preparar para o nosso novo normal, né? Sim, porque a gente está no universo paralelo agora. Esse normal que existia não vai mais existir. Então a gente não sabe o que vem pela frente, não sabe como é que vai ser a nossa vida futura, como é que a gente vai ter que agir, como é que vão ficar as interações até o momento. A gente espera que volte ao normal o máximo possível. Mas se a gente entrar numa filosofia aí, o que é o normal, né? Que é o Um estado. dia de cada vez e fazendo o seu melhor. Justamente. Mas vamos agradecer aí todo mundo que ficou com a gente, né? Falaram E, que gostou aí da dica da água saborizada na hora do exercício. ó, E também outra hora, além do exercício, que eu acho muito charmosa, é quando agora a gente não está recebendo, né? Mas quando a gente recebe as pessoas em casa, né? É tão charmoso servir uma água saborizada. deliciosa, né? Além de Deixa eu deliciosa. falar rapidinho, então, de umas receitinhas de água saborizada, já que a gente falou bastante do assunto, né? Por favor. Nutri não tem como não dar receita. Eu gosto de umas águas saborizadas de comer, né? Então, colocar pedacinhos de morango ou de abacaxi, e aí, ou folhas de hortelã, ou folhas de manjericão. Um dos segredos da água saborizada é que ela precisa de pelo menos umas 3 ou 4 horas em geladeira para fazer o quê? Saborizar. Então, você não faz e toma logo em seguida. E essas águas com pedacinhos, você pode ir comendo, né? O manjericão, pode ir comendo o pedacinho de morango, de abacaxi. Ou outras, né, que são bem práticas e ecológicas, se a gente for ver bem, né? Uma água saborizada feita, por exemplo, de laranja, que você lava a laranja, corta em rodela e põe pau de canela, você põe essa água na geladeira e você pode, como diria minha avó, remendar, né, essa água até por 48 horas. Você não faz a primeira água e joga fora, né? Você pode colocar mais água. O mesmo com limão, gengibre. E assim, não pense, só vou fazer se eu tiver todos os ingredientes. Me diga o que você tem em casa e como você pode fazer, né? A pessoa de hoje que fez a água saborizada que me deixou cheia de orgulho, ela tinha gengibre, manjericão, limão e laranja. Eu falei, só escolhe ou limão ou laranja, que as duas coisas são muito parecidas. E vamos nessa, né? Aí na rede social, Marilise Tamanini, nutricionista, também tem várias imagens até com receitas e ideias de outras águas saborizadas. Sigam a Kemily também, que ela é uma personal muito boa. Eu não costumo falar muito sobre exercício e tal, eu não dou muitas dicas. Agora eu tô com um grupo fechado no Face e lá eu coloco algumas coisas, mas como eu tô voltando às atividades, né? Tô voltando a dar aula, principalmente online, né? Como eu já disse. É, Mas se vocês entrarem em contato, eu posso mandar dicas, mandar informações sobre exercícios e tal. Eu vou ficar feliz em orientá-los, com certeza. E o que eu ia falar é que porque eu não envolvida muito com futebol, né? Então eu dou muita dica, mais nos jogos de menina, coloco bastante informação lá e às vezes como essa parte de personal os meus alunos já me conhecem e tal, eles perguntam pessoalmente e O vou falar a Santos verdade, Escobar colocou nossas redes ali para serem seguidas. mas esse Escobar Com é a demais, sua. esse Escobar. Ah, é outra coisa que eu queria falar antes da gente ir embora. Eu tava vendo hoje de manhã um vídeo da Monja, sabe? Você já Da viu? Coen? Aham, e Sim, daí, gosto bastante. então, e daí, Escobar, essa dica também é para você. A Monja estava falando sobre um curso que teve de fotografia dentro do espaço lá dela e foi numa salinha minúscula o curso. E, e dentro desse curso, fotógrafos renomados que estavam lá, eles fizeram a meditação para fazer a mudança de estado e depois começaram a fotografar. E ela pensava com ela, o que eles vão fotografar dentro dessa salinha minúscula? E você, o Escobar, a gente fez um curso de fotografia com celular faz algum tempo, né? Então ela falou que ela se surpreendeu que numa sala minúscula eles fotografavam cores, luzes, objetos, rostos,
faces, expressões faciais de uma maneira que foi assim extraordinário, que ela não imaginava. Então é uma dica para quarentena também, se você Falando tiver. de dicas de quarentena, tem um filme que ela aparece que é Quanto Tempo o Tempo Tem? Super legal, como você falou de fotografia também, Janelas da Alma é lindo. E outro que tem a ver com alimentação, que eu até falei para um paciente hoje na consulta, é um do Michael Pollan, que são um seriado com 4 episódios, né? O Aham, Cooked, Terra, Água, Ar e Fogo. Então aí aham. ficaram algumas dicas que não estavam programadas de filmes e séries. Então, é essa percepção, mudar o teu estado com novas percepções, com novas visões, com novas formas de encarar a realidade. Então, quem tá aí, pega a câmera do celular, tira a foto do marido. Meu marido é meu. Eu fico lá tirando foto. Então, coloca a tua visão de quarentena, faz um álbum disso, quem sabe fica para posteridade aí. Você pode Pô, mostrar para a seus tua foto da live foi foto que minha filha tirou, né? Lá no Museu do Olho. Justamente, fui até questionada por essa foto, porque eu estou com olhos verdes nessa foto maravilhosa. E as A pessoas fotógrafa é boa, ela é falam que aqueles são os meus olhos de legal. verdade, mas você pode ver que eu tenho um verde nos olhos, assim, natural. Então, a Thelma entrou agora, que a Thelma vai ter que ver a gente na reprise, sim. né? A Bibi tá me falando de azeite também. O azeite é o cachorro É o da Jefferson, Kemi. Viviano, é o Jefferson. Ele tá É o falando do Jefferson. azeite. Eu já penso em receita com azeite de pasta de azeite. Olha o que a gente. Não, gente, pra quem não sabe, azeite é meu cachorro. É que ele não se mistura. Então, A gente vai agradecer aí, né, para encerrar a audiência, né? Se alguém tiver alguma dúvida, que entre em contato com a gente. Quem quiser que eu passe as receitas, dá um printzinho, marca lá que eu encaminho o que eu prometi agora. E desejamos aí uma quarentena de aprendizados e de muitas reflexões, de muito movimento, né, interno, físico. E acredite no Ratatouille e cozinhe bastante. Entrou uma chefe de cozinha bem legal agora também aqui, né? A Aline. Ela isso. homenageou a avó. O nome dela é Aline, né? Mas a gente vai. Aline. Gente, muito Que, por obrigada. sinal, eu convidei ela para fazer uma live sobre comida afetiva perto do Dia das Mães. Vou dar um spoiler aqui. Uau! Obrigada mais uma vez por estarem acompanhando a gente. Espero ter ajudado vocês de alguma forma nesse momento de pandemia. E é isso, gente. Aqui pode mandar beijo. Beijo. Até. Boa noite para todo mundo. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.